Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui do Vistoria Cast. Muito prazer, eu sou a Aline Mendes, sou especialista em vistorias humanizadas e preventivas e estou aqui apresentando, trazendo conteúdo do Vistoria Cast para você que está aí querendo crescer no mercado imobiliário com consciência e também crescer no mercado levando uma solução. E o Vistoria Cast, ele é focado em vistorias e soluções para o mercado imobiliário quando falamos em tecnologia, e aqui, junto com a Rede Vistorias, a gente leva todo esse conteúdo. E hoje o bate-papo, ele tem um convidado super especial e a gente vai falar de produtos, vamos falar de franquias, vamos falar de expansão. Ele é Diogo Santana, ele é Head de Produtos da Rede Vistorias, ele é formado em Ciência da Computação e já atua há anos com desenvolvimento de produtos e tecnologia. E desde 2020 ele está liderando as inovações que tornam o sistema da Rede Vistorias um dos mais avançados do mercado. E a gente vai conversar sobre o papel do produto na jornada da locação, os diferenciais do aplicativo da Rede Vistorias e a entrada da inteligência artificial nas vistorias e o que vem também por aí de novidade. Diogo, querido, seja muito bem-vindo à Vistoria Cast. Olá, Aline, bom dia, tudo bom? Tudo Prazer estar aqui bem? contigo. Legal. Bater esse papo aí, conversar um pouquinho sobre tudo que a gente vem fazendo, dar alguns spoilers aí do que a gente vai fazer. Sim. E agradeço as palavras, eu acho que quando tu fala que hoje a gente é uma das principais e melhores soluções, realmente, assim, quando a gente olha por tudo que a gente constrói ao longo desses vários anos de Rede Vistorias, hoje é muito diferencial e a gente vai explorar um pouquinho aqui nesse bate-papo. Isso. Gente, assim, ó, fiquem com a gente. Eu tô bem empolgada com esse episódio, um episódio bem esperado. A gente já gravou vários episódios aqui com outros líderes aqui também da Rede Vistorias. E eu tenho certeza que esse episódio, ele tá, assim, recheado de conteúdo que vai fazer vocês repensarem aí, você que é franqueado ou você que quer ser franqueado da Rede Vistorias, para você também cliente da Rede Vistorias ou que não é cliente da Rede Vistorias, entenda as nossas soluções, que eu tenho certeza aí que você vai gostar. Bom, temos aqui 1h30 para conversar, Diogo. Quero que tu fique bem à vontade, né? Abra o seu coração, traga para nós as novidades. Já vou começar ali com a primeira pergunta, te perguntando, tu que veio da área de tecnologia e hoje você está à frente aí dos produtos da maior empresa de vistorias do país, o que mais te chamou a atenção nesse desafio aí dentro do mercado imobiliário? Legal, Aline. Eu venho de áreas voltadas de tecnologia e marketing, né? São áreas bem Sim. estratégicas dentro das empresas, onde a gerência do produto, você é o responsável ali pelo produto em si, né? Sim. E quando eu recebi o convite para vir em 2020 para cá, né, para vir aqui para Florianópolis, tocar essa frente novamente, de estar ali encabeçando a parte da solução, que aqui na Rede Vistorias eu estava basicamente pegando o coração da empresa, né? O que faz a empresa funcionar, além das pessoas, é o sistema que possibilita a gente ter essa escala, essa quantidade de gente em campo. Então era um desafio bem interessante, né? Voltar a atuar diretamente ligado ao sistema e dessa vez um sistema que é a base de toda a empresa. Então isso foi um motivador muito legal, assim, é uma área que eu tenho paixão, é uma área que eu gosto muito, e estar olhando, né, para um sistema onde eu vou atuar dentro da empresa, vou sustentar ali 1.200 vistoriadores, mais de 100 e poucas franquias, 800 pessoas, 600 cidades. É um volume muito grande, onde cada ferramenta, cada funcionalidade, ela tem que ter um retorno, porque isso vai impactar na vida de todo mundo, né? Isso falando para o meu cliente interno, né? Porque hoje eu tenho dois clientes. Eu tenho tanto Sim. a área interna quanto a área externa, que são os clientes, as imobiliárias em si. Uhum. Então, foi um desafio que a gente aceitou ali.
chegou, mudou pouquinho aqui, um pouquinho ali. Hoje eu tenho total convicção, até como usuário do outro lado da mesa, que a gente tem um sistema muito maduro, né? Com muitos processos rodando ali dentro, com muita ferramenta e tecnologia para suportar todo esse volume. Então, hoje, eu vejo que a gente tem um nível de maturidade que é impressionante. Assim. Dificilmente alguém vai ter uma ferramenta tão parruda e que não cai, né, do jeito que a gente tem, com todo o volume de tráfego de dados que tem, com a quantidade de gente que está utilizando na rua, com a quantidade de clientes que está solicitando pedido, recebendo pedido, integrado com ferramentas do próprio cliente. Então, assim, é grande o desafio, mas é bem gostoso essa trajetória que a gente está construindo aqui junto. Gente, assim, não cai, né? O negócio não cai, assim, é muito bom, muito bom. Eu sou usuária também, e assim, só para contextualizar vocês, agregando na apresentação do Diogo, ele é franqueado da Rede Vistorias, além também dele estar trabalhando desenvolvendo os produtos e a tecnologia da rede, ele também é franqueado. Aí depois fala um pouquinho para nós aí da tua franquia, como que foi assim esse desafio de estar dos dois lados, né, da moeda, digamos assim. Fala um pouquinho da tua região. Legal. Lá no ABC Leste. Bom, Aline, há um ano atrás a gente teve a oportunidade de adquirir uma região de franquia. Eu sou da cidade eu sou do ABC, né? E a gente, dentre esse modelo que a rede estava adotando de franquear unidades que eram próprias, a gente recebeu ali a oportunidade. Quando eu falo a gente, é eu e a minha esposa, a Camila, que também é minha sócia. Sim. Também tem uma história muito legal aqui dentro da rede. Ela deveria estar aqui conosco, né, Camila? Quando a gente vier falar só da franquia, com certeza ela vem para dar uma aula aí de como vender. Ela é uma excelente vendedora. Legal. E aí, para mim, a rede hoje é família, né? Hoje eu tenho uma família dentro da empresa e a minha família também está dentro da empresa, porque quem toca toda a parte operacional lá da franquia é minha irmã, que também tinha uma passagem dentro da unidade própria ali trabalhando. Então, basicamente, a gente tinha o vendedor, a pessoa que sabia operar, e eu que sou palpiteiro em tudo, né? Então, se eu sou gerente de produto, eu tenho que palpitar, tenho que sempre estar questionando, sempre tenho que estar melhorando, sempre enxergar coisas que podem ser melhores para facilitar o dia a dia. E a gente aceitou o desafio, né? E foi feita essa proposta, a gente topou o desafio. Montamos ali esse Dream Team, vamos dizer assim. E hoje, né, a gente triplicou ali a produção na primeira região, que a gente começou só com Santo André e Mauá. Depois de 2 meses, a gente pegou São Bernardo do Campo. E agora, em janeiro, a gente pegou São Caetano do Sul e a região leste da cidade de São Paulo. Tá. Então, hoje, o volume é grande, o desafio é maior ainda, mas graças a Deus a gente vem fazendo um trabalho muito legal lá e que isso tem refletindo muito nos números. E com certeza, né, agora usando mais constantemente, mais a fundo, eu vejo cada vez mais o quanto de diferencial que a rede tem em termos de tecnologia para ajudar o franqueado. Hoje, quando a gente vai fazer uma apresentação para um cliente, existe uma fala que a gente gosta de utilizar muito, que é a transparência na relação. E muita dessa transparência a gente leva para dentro do sistema. Então, quando você tem uma empresa, você tem uma imobiliária, você tem o seu vistoriador, você tem gestão dele, você tem controle dele. Você sabe ali que horas que ele está indo, que horas que ele está voltando, quando que ele tem que ir, qual o horário agendado com aquele cliente. Como é que você terceiriza isso? Como é que você mantém a qualidade que você tem dentro de casa? Como é que você acompanha o andamento do trabalho que está sendo feito? E eu acho que hoje o nosso sistema, ele possibilita você chegar na frente do cliente e falar com afirmação, com certeza, de que, cara, eu vou te entregar um serviço e você vai saber o que eu estou te entregando. Tudo que acontecer, você vai ter um painel aqui onde você vai ver quantas contestações, você vai conseguir acompanhar se o historiador já chegou, se ele já está retirando a chave, com quem que ele deixou a chave depois. Então, tudo isso traz uma segurança para o cliente poder terceirizar esse trabalho que
foi construído ao longo dos anos, né? São ferramentas que a gente cria dentro do sistema para que essa construção chegue nesse patamar que está hoje. E isso é muito legal. Então, agora, né, não só como gerente de produto, mas como franqueado, eu consigo, por exemplo, ter uma tela na minha televisão, né, onde eu consigo acompanhar se tem vistoriador atrasado, se tem vistoriador que não devolveu a chave, se tem vistoria que foi finalizada, se não foi. Eu tenho uma gestão ali. E há 5 anos atrás, não era assim, né? Então, isso dá bastante orgulho na trajetória que a gente construiu. Certeza. E quando a Camila chega na frente de um cliente que ela mostra tudo isso, com certeza o cliente também valoriza. Ele se sente mais seguro em colocar na mão de uma outra empresa aquele processo interno dele que é tão sensível para o negócio dele. Exato. Né? Então, acho que é um pouco disso. É isso. Ô, Diogo, hoje a Rede Vistorias tem esse sistema bem robusto, né? Mas, ao mesmo tempo, ele é um sistema prático, como tu falou. Dá para acompanhar ali em tempo real o que está acontecendo lá na rua, né? E quais são os pilares que vocês consideram fundamentais para desenvolver um produto que realmente funcione na rua e na operação? Legal. Aline, essa é a maior dificuldade da minha posição. Eu acho que é muito... O desafio é o principal. Por quê? Eu vou ter o Brasil é um país continental. O que é tratado aqui em Florianópolis é diferente em São Paulo, que é diferente em Natal, que é diferente no Mato Grosso. E termos, um exemplo mais claro, o termo utilizado aqui é diferente de um termo utilizado em outro local. Sim. Então, quando a gente vai olhar um produto, né, pensando no cliente interno, a gente tem que pensar como que isso vai se comportar na rua. Sem internet, muitas vezes o vistoriador vai estar, né? Porque tem uma sombra ali, aquele imóvel não vai funcionar, então precisa funcionar offline para o vistoriador. Quanto que isso vai custar para ser desenvolvido? Quanto tempo eu vou investir do meu time de desenvolvedores para poder fazer essa solução? Quanto que isso vai trazer de valor? Quanto os franqueados e as pessoas que utilizam aquela ferramenta vão se adaptar ao uso daquilo, né? Tem que pensar no todo, né? Esse é o grande desafio, né? Então, quando a gente fala muito de produto, né, a gente fala muito do que o cliente vê na ponta. E também tem esse outro lado. Quando eu falo do cliente ali na ponta, o que precisa ser para ele? Precisa ser fácil, precisa ser simples, precisa funcionar. Acho que o principal é isso, tem que funcionar, não pode ficar caindo o tempo inteiro. A nossa solução ela tem esse histórico de não cair, né? Dificilmente a gente fica muitas horas ou um período sem funcionar. Então o cliente vai lá, ele vai baixar um relatório, ele vai solicitar uma vistoria e o que isso traz de valor, né? Então, como eu citei, eu tenho uma gestão, isso traz valor para o cliente. Então, quando a gente fala assim, quando alguém fala, mas vistoria é só um relatório, é o momento onde mais dói, porque não? O nosso sistema, ele tem um sistema logístico, retira a chave onde, pega a chave onde, devolve a chave onde, aonde vai ser a vistoria, quem vai acompanhar, para quem eu entrego, tudo isso eu tenho dentro de um sistema, entende? Então, não é um aplicativo somente. Eu tenho uma preocupação muito maior de como esse fluxo vai encaixar dentro do cliente e vai encaixar para o meu usuário interno para que se adapte e funcione. Eu acho que concluindo é isso, né? É um desafio muito, muito grande, né? Na hora da gente traçar esses pilares, como tu comentou, mas funcionar é importante, não travar a operação de maneira alguma, não pode travar. E muitas vezes o que a gente pensa, a gente precisa repensar quando a gente esbarra com qualquer risco de que isso trave a ponta. Não pode travar. Mas ele vai se autoalimentando assim, né? Tu vai fazendo e aí tem que ajustar, porque às vezes é que nem eu falo nos treinamentos, né, para os vistoriadores. Ou até dando ali um contexto para a imobiliária, que às vezes o vistoriador em 2 horas no imóvel, e às vezes ele não vai conseguir ver algo que só vai ser visto com o uso, né? Então, tem coisas que só são vistas depois que a gente começa a rodar. Esse aqui, ficou meio capenga, a gente vai ter que dar uma ajustada.
E isso é incrível da Rede Vistorias, que como tem essa tecnologia dentro de casa, a gente ajusta isso, claro, né? Eu falo assim, porque para mim é assim, mas eu sei que vocês têm todo ali uma entrega, tem um prazo e tudo mais, mas realmente está bem rápido, né, Diogo? Eu acho que isso é cultural, que eu Sim. posso te dizer. Eu trabalhei em grandes empresas no início da carreira, lá em 2012, por aí. E existia um modelo de desenvolvimento muito diferente do que é hoje. O modelo de trabalho, né? Entendi. O time de TI ficava dentro de uma caixinha que tinha um representante que sentava com o demandante, escrevia uma especificação gigantesca, mandava lá para dentro de TI. 2 anos depois aquilo ficava pronto e tinha perdido o timing de mercado daquela solução. Ah, entendi. Era assim, basicamente era um pouco assim. Sim. E hoje em dia a rede ela manteve um espírito de startup. Então, legal aquele paralelo, né? Virar uma lancha é mais rápido do que virar um navio, mudar uma direção. E a gente absorveu isso em determinado momento para a parte de especificação de produto e desenvolvimento. Então, hoje a gente pensa muito no gerar soluções rápidas que gerem um valor agregado considerável e não deixar de lado soluções que são mais a longo prazo. Então, quando um cliente vê alguma novidade ou um franqueado vê alguma novidade, aquilo lá está saindo toda semana, a cada 15 dias, saindo alguma melhoria pequena e tal. Cara, tem outras coisas aqui acontecendo... né? E quando sobra um tempo, a gente vai lá e entrega um valor aqui. Então, essa sensação que você tem, que o franqueado vai ter, que o cliente vai ter de sempre estar tendo algo novo, não significa que a gente não está fazendo algo muito diferente. Entendi. Né? Assim como as iniciativas de dados que a gente tem, Exato. que é algo que está sendo construído há 2 anos aí, e agora a gente começa a colher frutos disso, mas nunca deixou de ser tratado e trabalhado. E assim, Diogo, falando em aplicativo... O aplicativo hoje da rede é o grande parceiro do Vistoriador em Campo, né? E aí eu falo isso para eles, né? No treinamento, eu falo assim, vocês têm alguém que faz uma agenda, que cuida da tua agenda, né? Praticamente, imagina ter alguém ali todos os dias que cuida da tua agenda, que é só tu executar o serviço. E por outro lado, tu tem um auxiliar de vistoria em campo, que hoje em dia tu não tá mais trabalhando sozinho. Né? E aí eu sempre uso, né? Eu que estou no mercado desde 2008, que não tinha essa tecnologia em campo, eu falo que isso é incrível, assim. É maravilhoso, assim. E, assim, esse parceiro do Vistoriador em Campo, mas além disso, né? Ele faz uma entrega na gestão operacional para franquia. E para a imobiliária também, né? E como esse produto equilibra essas duas pontas? Quer falar de novidade, né? Quer falar do copiloto RV? Quero falar do copiloto porque é algo assim que não dá para... Ele acompanha, ele já faz parte, ele não vai sair mais. Muito legal. Bom, acho que todo mundo vê no mercado a movimentação que a inteligência artificial trouxe aí, pelo menos nos últimos 2 anos. O crescimento exponencial, chegando a pessoa física na ponta e o quanto isso revolucionou qualquer trabalho que você imaginar. Sim. Então, hoje, a gente trabalhou ao longo de um período até um pouco mais extenso dentro da nossa frente de inteligência artificial para chegar nesse lançamento que a gente fez recentemente do copiloto, que literalmente é um copiloto para o vistoriador, né, em campo e que ajuda muito ele tanto na produtividade quanto na qualidade do serviço que a gente está entregando. Né? Então, são... aí mais de 9 anos coletando dados e informações de dentro dos imóveis. A rede é a empresa que mais tem detalhes de dentro dos imóveis do país. E tudo isso a gente treinou o nosso copiloto para entender o que aquela foto, o que aquele vídeo representa, quais as informações que a gente extrai e leva isso para um relatório, quais são os pontos que precisam ser descritos e chamado a atenção na vistoria. E estamos agora colhendo os frutos desse lançamento. Né? Então, o copiloto RVTech,
copiloto RV, RVTech, a gente carinhosamente se chama de RVTech dentro do grupo, nosso time de tecnologia. E o copiloto RV ele vem justamente para ajudar o vistoriador. O vistoriador continua sendo piloto, continua sendo responsável por aquela vistoria, mas ele ganha um amigo ali, um robozinho dentro do próprio aplicativo. Isso é incrível. Que ajuda ele a criar detalhes, que ajuda ele a preencher detalhes, que ajuda ele até a observar algo que talvez ele não tenha visto, ou ele não tenha notado, deixou passar, peraí, isso aqui será que tá certo mesmo? Ele, tá, obrigado amigo, você me avisou, realmente você estava certo, ele ajusta ali no relatório. Isso. E isso vai dar um salto de qualidade, né? Vai dar um salto de produtividade, já está dando um salto muito grande até mesmo de retenção de clientes, né? O cliente, cara, olha só, eu tenho aqui o meu laudo, ele tem uma inteligência artificial que me ajuda, dificilmente a gente vai deixar passar alguma coisa, e isso na ponta, com o vistoriador. Além disso, a gente levou o vistoriador fazendo a vistoria na ponta, finalizando, enviando isso para um painel, onde com um botão eu reviso toda aquela vistoria do vistoriador também, procurando erros de digitação, por exemplo, erros de possui abastecimento de energia elétrica, mas tem um item que está sem teste, né? Ou não possui abastecimento e a luminária está marcada que tem teste, né? Está funcionando. Então, são coisinhas que no dia a dia elas passam. E é natural, são seres humanos executando aquele negócio, muitas vezes em condições difíceis, imóveis ruins, pessoas acompanhando e tirando a concentração daquela pessoa, e a gente traz esse robô justamente para ajudar e facilitar, e leva isso para dentro de quem está no escritório, está trabalhando na frente de um computador para ajudar a revisar essa vistoria. Com certeza, todos aqueles indicadores que a gente acompanha de qualidade ao longo de um período, ele vai melhorar muito. Eu creio, em função disso. Vai sim, com certeza. Já é bom, mas a gente precisa, de fato, escalar com qualidade, né? E aí aqui vem para a minha próxima pergunta, que é, na verdade, uma das maiores dores do mercado, de franquia principalmente, é garantir a qualidade com escala, né? Então, como que o sistema da rede ajuda nesse equilíbrio entre eficiência e padronização, principalmente para os franqueados, né? Para os gestores? Ela é uma ferramenta para você poder emplacar e melhorar e gerenciar processos. Então, metodologia e processo. Então, quando a gente senta na frente de um cliente, a gente vai falar do cara que faz uma entrada e uma saída com a gente, o que a gente está querendo mostrar para ele? Eu tenho um processo e uma metodologia que funciona se você utilizar ele aqui, fazendo uma entrada, fazendo uma saída. E eu tenho uma tecnologia nesse intervalo para traduzir o método e o processo em ferramenta. Então, quando a gente fala de escala, essa parte do processo e metodologia tem que estar muito bem madura. Sim. Então, não dá para você vender uma padronização se você não tem processo e metodologia. E a ferramenta te ajuda a seguir o processo e a metodologia. Qual é a ordem dos cômodos, quais os detalhes que eu preciso preencher, como é que eu faço determinada vistoria. E a inteligência artificial ajudou principalmente no treinamento de novos historiadores. Isso. Porque ele vem te guiando ali, né? O aplicativo ele já te guiava, só que ainda dependia de você, mas qual detalhe que eu preciso colocar nesse item? Então, rodou o copiloto ele já te dá os detalhes, você só vai validar se está correto ou não, porque você está no imóvel, você está vendo aquilo, você pode tocar na mesa e ver se é MDF ou se é madeira. Né? O copiloto ele não vai saber isso, ele vai ver a foto e vai traduzir aquela foto. E aí o que é legal, nesse próprio sistema ele te dá uma dica, né? Olha, raspa ali passa a unha para ver se é poroso ou se não é, para diferenciar. Então, eu acho que a escala hoje dentro da rede, ela está muito mais amparada por tudo que a gente tem de solução. Né? Exato. Tem mais solução vindo nesse sentido, né? Não sei se o spoiler você quer deixar para o final, mas hoje tem bastante coisa legal para a gente falar. E assim, essa questão da qualidade, dessa ajuda, eu falo a minha aqui com a minha especialidade, né, em desenvolver pessoas nessa área, para que eles tenham a consciência de fazer uma vistoria humanizada, de fazer uma vistoria de fato que vai prevenir os conflitos e os problemas lá na frente. Então, posso te dizer que o vistoriador se sente mais seguro
na hora de realizar esse serviço, porque ele tem que lidar com muitas interferências durante o dia, né? Então, ele vai trabalhar na rua, ele vai trabalhar, né? Ele vai estar em lugares que ele nunca foi, então isso acaba criando uma certa resistência, de fato, né? Ele vai estar num lugar desconhecido. Então, se ele tem esse copiloto, ele vai com certeza se sentir mais seguro na hora de registrar essas informações. E isso vem agregando muito a qualidade, a entrega das vistorias também. E tu acha que acho que foi o mês passado que foi lançado, né? Oficialmente. E aí, assim, daqui, ó, eu acho que é visível já o mês que vem. Eu já posso dizer, ali estando, né, por outro lado ali, a qualidade, assim, né? Então, eu posso te dizer que isso, de fato, eu não sei quais são a sensação dos teus historiadores lá, da tua franquia, mas acredito que é a mesma, né? Essa segurança é importante. Eu acho que o impacto é geral, não só para o vistoriador. Para quem vai corrigir uma vistoria ali depois, é muito bom, assim. Eu acho que tem um nível de maturidade ainda a ser atingido, principalmente em uso, né? Beleza, precisa de internet, por exemplo, né? Se tem mais cedo, precisa... É uma solução que depende da internet. Não tem uma IA hoje, né? Não usual para escalar, que não dependa disso, mas facilita muito. Tem modelos de trabalho, cada vistoriador se adapta de uma forma, e alguns já se adaptaram super bem, já usam para 100% de tudo, alguns usam uma parte, dependendo do item, mas a segurança ali do que eles estão colocando e a quantidade de, vou chamar de pequenos erros, aquela coisa que passa batida na hora de fazer a correção, já caiu. Sim. Isso reflete no quê? Reflete em você gastar menos tempo fazendo uma correção, reflete em você ter mais tempo para poder pensar em outras coisas, trabalhar em outras coisas. Então, tem muita coisa ainda legal para sair. Isso a gente está falando de preencher detalhes e observações ali numa vistoria de entrada. E se eu começar a falar aqui para você de comparar a foto da entrada com a foto de saída, de apontar o joguinho dos 7 erros automaticamente, né? Se tem um conjunto de fotos, imagens e vídeos sendo comparado em como estava e como está, traduzindo isso para o nosso modelo, para a nossa metodologia. Porque não adianta, se você pegar uma ferramenta de IA na internet, você vai colocar uma foto, vai pôr outra e vai pedir para apontar as diferenças. Vai te dar um texto assim. Né? Isso, exato. Não é isso que a gente vende, não é isso que a gente entrega, não é isso que é relevante para uma vistoria. Eu preciso apontar o que é relevante. Tem que ser objetivo. E o nosso sistema, eu costumo dizer que a IA precisou se adaptar à nossa metodologia para que ela funcionasse para a gente. Porque se eu quisesse ter lançado qualquer coisa há 6 meses atrás, eu teria. É muito fácil. Mas ela precisou ser filtrada, adaptada para ela conversar com o nosso modelo. Né? Tipo, eu não poderia dar muita liberdade para ela poder pensar e escrever se o que ela quisesse. Ela precisava manter um modelo e metodologia desenvolvido há 9 anos e que funciona e que atende 16 mil vistorias por mês. Eu não posso deixar ela pensar que o dela é melhor, né? Ela pode me sugerir e aí eu vou refinando ela. Então, é um dos pontos aí que é diferente pra gente, porque ela é treinada a trabalhar com o nosso modelo e com a nossa metodologia. Tá, e aí assim, vamos já soltando os spoilers aí do que vem. Quais aplicações na prática a inteligência artificial já está trazendo para o nosso sistema e o que vem aí pela frente? Então, hoje a vistoria de entrada, com as fotos sendo lidas, com os preenchimentos sendo feitos, com a revisão avisando o vistoriador de algum detalhe que ele precisa validar. Amanhã, né, depois levamos isso para o próprio painel para poder fazer a revisão. Levamos para o aplicativo um botão de revisão. Então, por quê? Diogo, mas por que se ele já está usando a IA para fazer a vistoria? Por que eu preciso de uma revisão no aplicativo para revisar o que ele já usou IA? Porque talvez ele não tenha internet quando ele estava no imóvel fazendo. Mas quando ele vai finalizar a vistoria e vai enviar a vistoria para a gente, ele pode revisar direto lá. O copiloto vai lá, vai ler a vistoria dele inteira e vai dizer, olha, você escreveu aqui essa palavra que não parece condizente, revisa.
né? Ele vai avisar ele, né? O vistoriador. Entrada, ok. Vamos para saída. Saída, eu tenho também já a revisão, né? Que vai buscar possíveis inconsistências, erros de escrita, coisas nesse sentido. Próximo passo, comparativo entre imagens. Comparar a foto da entrada com a foto da saída. Fazer o jogo dos 7 erros. Isso aqui tá no forno. Tá quase saindo. E o que é mais legal? A gente vai falar um pouquinho daqui a pouco, né, sobre a jornada da locação. Isso. O impacto que a gente traz, não somente com vistorias, toda a nossa frente de dados, de imóveis e etc., histórico do imóvel. Uma das soluções que a gente está trazendo única no mercado é a gente pegar a vistoria que a própria imobiliária fez, transformar ela tecnologicamente no modelo da nossa vistoria, com todas a nossa metodologia. Obviamente, eles não vão ter todas as informações, todas as fotos, os vídeos, etc., mas transformá-la minimamente parecida com a nossa, para que a gente possa fazer uma saída ainda melhor, independente de quem fez a entrada. Perfeito. Falando agora, Diogo, já que tu já deu os spoilers, né? Já entendemos ali que o aplicativo da Rede Vistorias traz a solução tanto na vistoria de entrada quanto na saída. Isso é bom para o vistoriador, é bom para a imobiliária, é bom para o franqueado, porque é uma solução, é um remédio para a dor, é a cura, na verdade, para aquela dor que tanto vem afligindo aí todas as imobiliárias, proprietários, inquilinos, enfim. Então, a Rede Vistorias vem com essa solução num pedacinho da jornada da locação, que é a vistoria. Mas a Rede Vistoria vai além disso, certo? A gente tem produtos e tecnologia para a jornada da locação. Então, ao longo desses 9 anos que a Rede Vistorias está no mercado, começamos com esse braço da vistoria, mas vocês evoluíram muito. E aí me conta um pouquinho sobre a jornada da locação e os produtos que a Rede Vistorias oferece aí de solução para as imobiliárias. Aline, eu tive um diretor famoso em uma das empresas que eu passei, e ele fazia muito paralelo com o pão quentinho da padaria, né? Sou de São Paulo, então São Paulo, padaria, né? Aquele pão quentinho na padaria é o que chama o cliente para dentro, é o que não pode estar errado, é o que precisa ser gostoso, precisa ser quente, precisa ser feito bem no feito. Dia. E a rede, fazendo um mal paralelo, a vistoria é o pão quentinho. Ele precisa ser bem feito, ser bem executado, e ser bem entregue. Então, mas numa padaria não vende só isso, né? Então, a gente tem muitas outras soluções, tanto na parte de vistoria, quanto em outras partes dentro do ecossistema do mercado imobiliário. Eu costumo dizer que é um ecossistema porque dentro da área de produtos, parcerias, a gente conversa com diversos players oferecendo diversas soluções diferentes. Então, a rede, ela tem a vistoria como carro-chefe, como o coração do negócio, mas ela tem outras soluções, tanto que agregam valor na própria vistoria, quanto em outras etapas da jornada. Então, quando tem outras vistorias técnicas que a gente pode trabalhar, que o franqueado consegue trabalhar, e temos soluções de tecnologia em si, como uma esteira digital de locação, que ela faz toda a conversa entre o CRM e o ERP, né? Então, além dessa esteira, a gente também tem toda a parte de seguros, que o John já esteve aqui conversando sobre a Lado Bom e tudo mais. Então, pensa, num único sistema, eu vou fazer todo o cadastro daquele lead interessado, vou gerar um contrato automaticamente, vou cotar um seguro incêndio, vou contratar um seguro fiança, vou solicitar uma vistoria através de uma única solução, que é a Rede Easy. Então, a Easy é uma esteira digital de locação que conecta pontos durante essa jornada da locação, né? Isso ela está falando lá no início. Então, eu tenho um proprietário que quer deixar o imóvel para eu administrar. Eu preciso de dados desse proprietário, eu preciso de dados desse imóvel, eu preciso dos documentos e eu preciso gerar um contrato baseado nesse imóvel. A Easy, você manda um link para ele, ele cadastra os dados dele, sobe a documentação e o contrato gera automaticamente. Tem um imóvel para administrar.
Vou Check. anunciar. Ok. Tá. Vou anunciar esse imóvel, preciso de fotos. Por que não a rede ir lá fazer a foto para você? Nosso sistema faz um pedido de foto. A gente vai lá com um profissional e faz as fotos para você. Faz um vídeo, faz um tour 360. Inclusive, temos parceria com uma empresa de tour 360 com um custo muito diferenciado abaixo do mercado por ter essa parceria conosco. Fiz ali as fotos, publicações, subi esses documentos para o meu CRM, anunciei nos portais, tem um lead interessado. Manda um link de novo da Easy, o lead cadastra todos os dados, informações, já faz a negociação, já sobe a documentação, toda a documentação fica armazenada dentro da Easy e ali eu faço o processo. Cotação de seguro-incêndio, solicitação de vistoria, cotação de seguro-fiança, análise de crédito através de um parceiro que tem uma solução muito forte, para que eu suba essa documentação, ele me traga todo o histórico dessa pessoa, para você poder aprovar ou não essa locação. E no final, gero ali também automaticamente, sem precisar preencher nada, o contrato, porque a própria lead já me subiu todas as informações, eu já tenho as informações do imóvel, já tenho a informação do proprietário. Isso me gera ali no final dessa esteira o contrato e também a gestão da entrega de chaves, né? Então ela é uma solução que ela vem para conectar outras soluções do grupo, conectar a nossa vistoria, conectar a nossa parte de seguros e tudo isso dentro dessa ferramenta da Rede Easy, tá? Então aqui a gente falou até o momento da início da locação, certo? Certo. Vamos lá. Próxima etapa, fiz a vistoria, a pessoa pegou a chave e entrou no imóvel. A gente tem o Meu Imóvel Digital. É uma solução criada ali faz alguns anos, né? Cerca de 18 mil pessoas acessam o Meu Imóvel Digital por mês. Por quê? Porque a partir daquele Meu Imóvel Digital, que é o QR Code que fica no final da vistoria, a pessoa consegue ver as fotos em alta resolução, ver os vídeos em alta resolução. Acabou aquela história de subir as imagens num Google Drive, mandar o link para a pessoa. Já tem no próprio relatório lá no final, um link para a pessoa acessar as fotos em alta, navegar dentro do imóvel, como se ela estivesse passeando dentro do imóvel mesmo. E tem uma contestação aqui a ser feita, né? Geralmente aqueles erros ocultos, né? Que você só pega com uso. Vou contestar através de um botão, ela sobe as fotos, essa contestação chega para o time operacional da rede, a gente avalia, aprova ou reprova aquela contestação que ela fez. Então a gente está ali a partir do momento que ela entrou no imóvel e começou a utilizar o imóvel. Mas não acaba aí, né? Só está no meio. Até então, né, durante muitos anos a rede fazia a vistoria. Fazia a vistoria de entrada, fazia a vistoria de saída. A imobiliária falava com a gente nesses dois momentos. Né? No máximo ali um aditivo durante a locação, uma conferência no final, depois das obras da desocupação. A gente criou uma solução de gestão de chamados de alteração e manutenção. Então, a partir daquela vistoria de entrada dentro do painel da imobiliária, a gente tem uma solução agora, onde através do próprio Meu Imóvel Digital, o locatário ou o locador podem abrir solicitações ou informar uma alteração que ela fez no imóvel. Né? Tudo isso registrando foto, tudo isso conectado ao item, né? A dependência, ao item que ela está querendo fazer essa solicitação. E o que é mais legal, na hora de eu fazer a saída, o meu vistoriador sabe que aquilo foi aprovado de ser feito. Eu não vou gerar um conflito na desocupação. Por quê? Ao longo dessa trajetória do locador morando naquele imóvel, eu vou instalar uma prateleira. Eu vou trocar a torneira aqui, vou colocar uma torneira melhor. Eu tô saindo do imóvel, vou deixar aqui um ar-condicionado instalado. Posso? Eu quero desconto de R$500 por ter deixado o ar-condicionado na desocupação. De novo, né? Eu acho que aquele gatilho, como é que eu faço essa ferramenta funcionar em N cenários ao longo de tantos clientes? É totalmente flexível. A imobiliária recebe um chamado, ela vai avaliar, se necessário ela aciona o proprietário para tomar uma decisão, aprova, desaprova, aprova parcial, fala, olha, pode fazer essa manutenção que você está me falando, mas me manda a foto de como ela ficou. A pessoa vai lá, atualiza aquele chamado, digamos assim, e tudo isso fica registrado dentro do painel da Rede Vistorias, dentro do painel do cliente e também dentro do Meu Imóvel Digital, para que inquilino
proprietário e imobiliária possam acessar aquela informação e isso evitar um conflito anos depois, quando ele for desocupar aquele imóvel, né? Tá tudo registrado ali. Exato. Então, a gente falou agora do meio da locação. Sim, do durante a locação. Aham. Então, as informações se conectam. E a gente fala da jornada e o histórico do imóvel. Vamos falar do histórico do imóvel. Hoje você compra um imóvel, proprietário, tem lá um imóvel, coloca na mão da imobiliária para ser administrado e ao longo do tempo, obviamente, ele vai ter variações de qualidade. Né? Não só por questão do inquilino ter mal utilizado, Sim, né? pela ação do tempo, sim. Até por isso você pode cobrar do inquilino essa manutenção, mas o próprio tempo ele faz aquela pontuação variar. Exato. E aí é legal fazer um paralelo. Né? Você compra uma ação na bolsa, você acompanha ali a variação daquele preço dela e do seu imóvel. Você sabe quanto que ele está custando hoje, quanto que ele realmente está valendo, né, dentro do mercado? Óbvio, você vai ter ali padrões, mas como que o seu imóvel dentro dele está em termos de condições. Então, a gente criou uma outra solução dentro da rede, chama Score do Imóvel. Então, imagina, Aline, eu tenho 840 mil vistorias para poder analisar, gerar uma metodologia para gerar uma pontuação daquele imóvel. O que eu quero entregar com isso? Eu quero entregar possibilidades de mais transparência na gestão daquele imóvel e entregar ferramentas e possibilidades dele poder valorizar aquele bem dele. A imobiliária poder ter ferramenta para poder chegar para o proprietário e mostrar para ele como que aquele imóvel está se comportando em termos de pontuação ao longo do tempo. Se tem uma infiltração na parede, a pontuação cai. Precisa fazer uma manutenção naquele imóvel. Exato. E muitas vezes, né? Cara, eu administro 2 imóveis. Não, eu faço na mão. Administro 10 imóveis. Pô, começou a ficar difícil. Administro 500 imóveis. Cara, você não vai conseguir ver isso. Não dá. Você não vai ter time, braço. Porque senão não cresce também, né? Vai ficar caro. Não escala. Então, a gente, como rede vistoria, a gente oferece uma solução num custo muito bom, muito baixo, para que a imobiliária tenha um amigo também avaliando ali e sinalizando. Cara, esse imóvel aqui parece que tá ruim. Esse imóvel aqui caiu a pontuação dele. Da última vistoria que a gente fez, ele estava com pontuação 70, agora está 43. Dá uma olhadinha aqui, vê como é que ele tá, vê se não vale a pena fazer uma proposta de reforma para o proprietário. E aí a gente volta num ecossistema. Exato. Né? Então, a locação, a gente traz ferramentas para gestão desse imóvel, ferramentas para você acompanhar esse imóvel durante a locação e lá no final ainda consegue te ajudar a argumentar e propor melhorias para aquele imóvel. Por quê? Mas por que eu vou propor uma melhoria, Diogo? Cara, se o seu imóvel está mais valorizado, a sua taxa de administração é maior, você ganha mais dinheiro, o proprietário ganha mais dinheiro e assim todo mundo fica feliz. Né? Até a pessoa que está alugando, porque ela vai pagar por um imóvel melhor naquele momento. Sim. Então, a rede, ela, muito em função da quantidade de dados que a rede tem armazenados, a quantidade de pessoas que a rede tem na rua, a quantidade de imóveis que a gente entra, a gente tem uma capacidade de escalar e produtizar isso diferente. Exato. E a tecnologia própria, né? Isso é o que nos permite fazer isso. Isso é fantástico, cara. Isso é fantástico. Essa solução assim integrada, esse ecossistema que é hoje a rede Vistorias, né? E aí, claro, né? Quando a gente chega lá na vistoria final, né? Que fecha tudo isso que tu falou, a gente evita o problema justamente porque a gente tem tudo registrado. Exatamente. Tem todas as informações, né? Então, e essa solução que tu traz também no próprio aplicativo para fazer essa vistoria, ela integra essas informações das modificações do imóvel? Perfeito. Ela leva isso para o vistoriador, certo? O vistoriador também tem conhecimento do que foi acordado ao longo da jornada. E também, né, a contestação que foi feita lá no início. Então, todo esse fluxo ele fica bem amarrado dentro de um sistema atrelado a uma metodologia. Né? Então, realmente, assim, quando a gente olha o nível de maturidade que a gente tem em termos de processo, em termos de sistema, em termos de empresa,
não tem como comparar com nada que Exato. possa ter, sabe? Exato. Então e aí a gente vai avançando em outras iniciativas, em outras ideias, né? Porque é um ecossistema muito grande. É. Então, essa parte do score do imóvel é uma parte que hoje a gente tem muita coisa ainda para fazer em cima Sim. dela. Tem. Ela tá pronta. Eu entrego ali o valor que ela se propõe a entregar, baseado na vistoria, qual que é a pontuação daquele imóvel. E aí falar de spoiler, né? E se eu entregasse não só a pontuação, o estado daquele imóvel, eu entregasse o que você deve fazer. Se eu entregasse pronto para você, olha, faz isso que o imóvel vai valorizar 10%. Né? Isso abre um leque absurdo. Abre um leque de possibilidades de se trabalhar. E aí é onde entra de novo o diferencial da rede, né? O cara que não... Ele vai ter mais possibilidades, ele vai ter mais valores agregados dentro daquela vistoria. Então, por isso que eu fico meio chateado quando o pessoal fala, mas é só um relatório. Não, não é. Não, Se você tá longe usando de ser, só tá longe. pelo relatório, você tá perdendo oportunidade. Né? Então, tem muita coisa ali que o pessoal precisa conhecer, além do pão quentinho, realmente. Nossa, Diogo, que aula, hein? Pensando em expansão, né, com relação à franquia, o que que uma franquia hoje normalmente quer? Ela quer uma tecnologia, ela quer um suporte, ela quer um processo, né? Ela quer oferecer uma solução. O que que tu destacaria como principais diferenciais de produto que um futuro franqueado encontra na rede Vistorias? Legal. Eu acho que, eu vou começar não falando de produto, Tá. mas eu vou começar falando da força da marca. Boa. Boa. O próprio nome Rede Vistorias tem uma força absurda Sim. no mercado. Sim. Só pelo nome já é um grande motivador de você ter ali esse trabalho, essa franquia. Então, um trabalho bem feito em divulgação, redes sociais, vendas e etc. Isso te dá já um grande diferencial frente a qualquer historiador que você for imaginar. E aí a gente pode assistir de novo todo o início do podcast até agora, vai ter um monte de coisa de diferencial que a gente já comentou em relação ao sistema, em relação a produto, em relação a processo. Mas o que eu vejo assim, você tem como fazer praticamente tudo dentro do mesmo sistema. Isso é muito bom. Isso é muito bom. O nosso sistema hoje, o nosso painel operacional, que é o que o cliente não enxerga, eu mostro para o cliente numa apresentação minha. Por quê? Porque eu sei o valor que aquilo tem para a gente e o que isso reflete pro cliente. O cliente, ele sabe ver as coisas, ele sabe subir um pedido, sabe baixar uma vistoria, sabe acompanhar ali uma manutenção. Tem bastante coisa que ele já pode fazer que há 1 ano e meio atrás ele não podia. Mas foi um movimento que a gente fez, né, historicamente, de melhorar muito a nossa ferramenta de uso interno, porque isso ia refletir em qualidade do laudo, em melhorias para o cliente, em agilidade na entrega e etc., que eram indicadores extremamente importantes naquele momento. E hoje a gente já tem essa segurança e essa maturidade para olhar para o cliente e desenvolver outras ferramentas e soluções para eles. Por isso que a gente agora fala da jornada de locação, não só da vistoria. Exato. Então, o franqueado ele pode ficar muito tranquilo em termos de amparo, tanto de pessoas dentro da rede Vistorias, que são pessoas que são extremamente parceiras dos franqueados, os próprios franqueados entre si. Ele pode ter certeza que ele vai ter o amparo de todo o time de marketing, de publicidade, que vai fazer um trabalho, que vai levar essas novidades. Esse próprio podcast aqui já está levando o nome da rede para vários lugares. E quando ele sentar na frente de um computador para começar a trabalhar no sistema, ele vai ver que é um sistema fácil, intuitivo, que funciona, que dificilmente cai, dificilmente apresenta lentidão, mesmo final de mês, com aquele monte de coisa acontecendo, mesmo em alguns horários de pico, que ele vai registrar tudo lá, que vai estar tudo fácil de gerenciar depois, quem fez o quê, em que hora, em que momento, o que aconteceu, vai ter a gestão dos historiadores todas por lá. E aí, o que ele vai precisar mesmo é ir atrás de mão de obra para poder apoiar ele na vistoria, vai ter que utilizar os nossos relatórios para poder fazer a gestão. Então, tudo isso a gente dá a ferramenta,
né? E agora falando de IA, né? Dentro desse processo, é muito mais fácil agora o vistoriador gostar e ficar, né? Exato. É muito mais fácil e seguro para ele, né? Exatamente. É. Tá mais fácil. Um vistoriador que antes demorava 2 semanas para aprender a fazer uma vistoria, Não, uma semana, uma ele semana. consegue fazer em um dia hoje, né? Exato. Rapidinho. Exato. O Não, processo e é bem legal. além disso, ele consegue ter muito mais produtividade, ganhos e tal, né? Porque o aplicativo vai tornar isso ágil para ele e ele vai entregar na ponta um serviço de qualidade, né? Então, é muito bom, assim. E assim, e muitas vezes o cliente só enxerga o relatório final, né? Só enxerga o relatório entregue. Mas existe um sistema todo por trás disso, né? Como que tu explica de forma simples a força operacional invisível que a tecnologia da rede pode entregar? Nossa, é muito isso mesmo que tu comentou. Às vezes o cara é difícil, às vezes, entender tudo que está por trás dali no painel e termos de trabalho das pessoas que estão envolvidas. E a minha resposta anterior me deu um gancho nisso, né? Porque eu mostro para o cliente, quando eu sento, a Camila, quando ela senta para fazer uma venda, quando a gente vai visitar um cliente para fazer uma conversa, um bate-papo, eu tenho mostrado o sistema interno, o que o nosso time operacional utiliza e o que o vistoriador utiliza. Ah, entendi. Então, quando tu vai fazer uma venda, tu apresenta todo esse ecossistema interno invisível, que normalmente não é apresentado no comercial, por exemplo. Nem sempre na reunião de venda, tá? Mas nas reuniões posteriores, Isso, sim, depois no decorrer. a gente costuma mostrar, porque a gente entendeu bem o valor desse trabalho pro cliente ter o relatório dele. Sabe? É aprendizado, né? Talvez quando eu não era lá da franquia, eu nem sabia disso. E agora a gente mostra, porque assim, quando eu abro uma agenda para ele, eu mostro o impacto de uma solicitação errada, né? O cara colocou uma metragem, colocou que não tinha mobília, tem um monte de mobília. Porque acontece, e é normal acontecer. Sim, Né? sim. Quando eu mostro assim, cara, olha, eu tenho uma agenda aqui onde eu tenho toda a gestão dos meus historiadores, os horários que eles vão fazer as historias, como que isso vai funcionar e tal. Isso passa segurança para ele. Exato. Por mais que o que ele vai receber ali é um laudo, ele precisa saber que acontece muita coisa durante esse fluxo. Então, o time operacional, ele trabalha dentro dessa plataforma. A gente não tem praticamente nada que é de uso diário fora do sistema. Tanto o sistema de gestão de venda, quanto o sistema de gestão operacional, a gente só usa a ferramenta da rede. E a gente usa ali a fundo as soluções, né? Também se não usar com o gerente de produto ali, eu tenho que puxar a orelha de alguém. Então, assim, a gente não precisa de outra coisa. Né? Então, muitas vezes a gente mostra isso para gerar essa sensação de segurança de que tem pessoas, e pessoas, né, são mais difíceis do que processos, né? E como que a gente acompanha essas pessoas, né? É sistema, é ferramenta, é visibilidade, é transparência, é tudo isso que impacta ali. E é o que a gente mostra bastante para o cliente, além de que a gente mostra todas essas ferramentas, funcionalidades que são diferenciais, né? E que o cliente ele passa a não enxergar somente como um relatório, mas como uma solução realmente. Porque quando você mostra entrada, saída, um intervalo entre uma e outra, mostra uma pontuação, mostra um dashboard com informações relevantes de qual área ele vistoriou mais entrada, mais saída. Uma imobiliária mais madura, maior, né? Muitas vezes, ela precisa de mais dados para tomada de decisão, para investir dinheiro em marketing, por exemplo, né? Em que região eu estou perdendo mercado? Onde é que eu vou tentar crescer novamente? Então, tem muita coisa ali que a gente consegue tirar do relatório. Exato. Então, assim, Diogo, eu acho que a gente falou aqui, olha, já passou 1 hora. Vê se a gente conseguiu. Eu pedi 5. Já passou 1 hora, a gente tem mais algumas poucas coisas aqui para trazer, mas eu acho que tu conseguiu
resumir bem essa solução, resumir bem o que a Rede Vistorias entrega hoje de solução para o mercado imobiliário no que tange ao processo de locação. Já falamos de spoiler, já falamos o que o aplicativo traz de solução. Então, esse podcast é para você que é vistoriador, que quer trabalhar na Rede Vistorias, que quer ter realmente uma profissão que tu vai ganhar agilidade através da tecnologia, né? Fazer grandes ganhos aí, ser uma solução para o mercado também. E para você que é franqueado, que quer ser franqueado da Rede Vistorias também, você tem aqui também, que eu vou deixar nos cards, o episódio do Rodrigo Ferlini, que ele falou mais sobre números, mais da parte técnica ali, como que você pode se tornar um franqueado, quanto que você tem que investir para ser um franqueado da Rede Vistorias. Então, assista também aqui o episódio do Rodrigo Ferlini, que está bem legal também, que complementa esse aqui que o Diogo traz as soluções para nós. E assim, esse aplicativo, ele vem, de fato, para trazer uma solução para o vistoriador, que hoje às vezes tem, né, receio, e para a imobiliária. E assim, Diogo, com essa tua visão, tanto de franqueado quanto de, hoje, gerente de produtos, qual o conselho tu daria, assim, para quem está começando agora na rede, seja vistoriador, seja gestor, franqueado, para ele extrair ao máximo dos produtos e crescer junto, né, com os nossos produtos? Vamos por... A minha cabeça, ela consegue pensar por partes, tá? É o que eu falei do desenvolvimento. A gente vai pensando por partes. Vamos primeiro pro vistoriador. Tá. Ele precisa saber que a ferramenta que tem ali tá ali para ajudar ele. É uma ferramenta que ela é muito completa, ela é extensa, ela tem muita gente pensando e desenvolvendo aquilo. Tem muito gatilho na ferramenta de melhoria, de melhoria não, de produtividade, gatilhos de produtividade dentro da ferramenta. Ele precisa aprender a usar, né? E se adaptar àquele uso. Enfim, tem N situações ali que a gente pode explicar, mas o que é bom para o vistoriador que está começando? Ele precisa saber fazer a vistoria primeiro. E depois ele precisa aprender a usar todos os benefícios que o app tem dele. Porque uma coisa é você ir lá e tirar uma foto e avaliar aquela foto, outra coisa é você aproveitar o máximo do seu aplicativo. Então, um celular bom para que funcione rápido, que tire boas fotos. Quanto melhor a foto, melhor vai ser o resultado do copiloto. Ah, sim. Então, quanto melhor ele focar a foto, às vezes ele vai gastar 1 segundo a mais para poder tirar uma foto melhor, só que essa foto vai economizar 5 segundos dele preencher algum tipo de detalhe através do copiloto. E usar todos os benefícios que o app tem, né? Quem tá na rua todo dia, quem conhece ali o aplicativo a fundo, sabe que tem muita coisa que é automatizada lá dentro, que dá para duplicar, que dá para reaproveitar, que dá para extrair muito ali para produtividade. Né? Até por isso, quando você olha os números ali, você vê que tem vistoriador que leva 2 horas para fazer e o outro faz em 45 minutos. Sim. Aí você vai ter que entender e adaptar. Certo. E para o franqueado? Para o franqueado, eu acho que ele tem que conseguir extrair o melhor do tudo da rede. Tem que saber explorar o nome da Rede Vistorias, explorar a posicionamento dele dentro da região que ele está atuando. Tem que usar as ferramentas que a rede tem, porque dá para usar só as ferramentas que a rede tem. Tem muita ferramenta boa que você tem via sistema, o próprio aplicativo. Indicadores que você consegue extrair, trabalhar ele. Isso ajuda muito no dia a dia, né? No operacional ali da franquia, ajuda muito no comercial, conseguir explorar as soluções que você tem a fundo junto de um cliente numa negociação, e vender as soluções. Você consegue gerar valor e daí, cara, você vai chegar na frente do cliente, você não vende um relatório. Não é? Se tem alguém vendendo relatório, tá errado. Não tá vendendo relatório, tá vendendo uma solução de vistoria completa, com sistema, com inteligência, com um monte de soluções durante a jornada, que é só plugar ali dentro do ecossistema de que ele tá utilizando. Então,
não somente a parte operacional do franqueado, que ele consegue ter uma ferramenta parruda que funciona para gerenciar o dia a dia, mas também para a parte comercial, onde ele consegue mostrar o tanto que ele é diferente de qualquer um que vá fazer uma vistoria ali para aquele cliente. E assim, passa trabalho quem quer, né? Porque assim, passar trabalho com informações desencontradas, a gente deixa lá em 2009, 2010 ali, porque quando eu tenho essa visão, né, essa experiência interna, assim, de imobiliária, que tinha que casar as informações ali para não dar conflito na vistoria de saída, porque eu falou para o fulano, mandou as fotos para o ciclano, porque isso já estava assim. Então, aquele roteiro todo que a gente conhece da vistoria de saída. Então, quando vem uma empresa que entrega uma tecnologia e você só precisa plugar essas informações, de fato, o franqueado precisa entender e entregar isso como uma solução mesmo. Assim, vender relatório realmente está errado. Não é só uma vistoria, né, Diogo? Exato. Esse ponto que tu comentou, né? Dentre os processos de discovery, né? O descobrimento ali das soluções, a gente conversa com vários clientes. E aí eu sentava na frente do cliente e falava assim... amigo, se, por exemplo, a pessoa foi lá e reformou o apartamento e nem te avisou, que momento que ela te avisa? Ela te pede autorização, ela faz algo nesse sentido... cara, muitas vezes eu só fico sabendo quando eu recebo o laudo da vistoria de saída de vocês. Só fica sabendo, ele é o último a saber. Exato. Ele é o Então, último a saber. uma solução como essa do alterações durante a locação não significa que ele vá fazer tudo no momento que ele fez. Mas quando ele dá o aviso de desocupação, por exemplo, 30 dias antes de sair, você manda o link para ele, olha, registra tudo que você já quer negociar aqui. Ou não, me passa aqui tudo que eu vou registrar via sistema, para ficar tudo registrado. Exato. Sabe? Acabou, mandar via WhatsApp, mandar via e-mail, depois a pessoa perde o acesso ao e-mail, tá de férias no momento daquele momento. Fora que as informações ficam presas nas pessoas, né? E não no sistema. Exato. Muitas vezes. Então é uma solução que tem que entrega o que ela promete e mais, né? Porque se você pegar uma solução dessa do mercado, não vai integrar com a vistoria de saída na hora que a gente for fazer. Então, Hashtag fica a dica aí, né? São grandes diferenciais aí que a gente traz e que a gente está colhendo bastante resultado bom em relação a tudo isso. E no último treinamento que eu fiz aqui, eu falei para eles o seguinte, a gente não pode ter os mesmos problemas de 10 anos atrás com a tecnologia que a gente tem hoje. Né? Se antes a gente tinha retrabalho, tinha vistorias sem qualidade, informações desencontradas, talvez essa falta de registro das informações, integração, essa comunicação, essa intercomunicação, faltava lá. Hoje, a gente não pode ter esses problemas. Isso falando da jornada, né? E como é que você gerenciava, sei lá, 25 vistoriadores lá atrás e como é que você gerencia 25 vistoriadores hoje em campo? Exato. Cada um em um lugar diferente, trabalhando em vários tipos de imóveis diferentes, com várias imobiliárias diferentes. Né? Então, se você não tem uma ferramenta que te ajuda a fazer isso, você vai se perder. Com certeza. Se você não usa a ferramenta, em algum momento você vai se perder, vai deixar passar, escapar. E então o painel, ele já faz algum tempo que eu trabalho muito nele, pensando nessa possibilidade de escala. Né? Sim. Então, cara, se quiser fazer hoje 100 vistorias, ou 300 vistorias, ou 700 vistorias, é quase o mesmo esforço. Né? Só tem um volume maior. Exato. Mas gerencialmente, o processo, a solicitação, o acompanhamento é o mesmo. Não, isso é fantástico. Diogo, quero te agradecer. Foi assim, realmente maravilhosa essa conversa. Foi uma aula para quem quer conhecer de fato, né? E esse podcast tem esse objetivo, né? De trazer essa transparência dos produtos da Rede Vistorias, da solução da Rede Vistorias. Então, né? Te agradeço por compartilhar, né? Conosco a tua experiência. Dar spoiler para nós aí do que vem pela frente. Só mais um? Vai. Quer falar mais um? Quer falar mais um? Eu não me aguento. Para fechar aqui com mais um spoiler, né? Já que a Aline me pediu e me autorizou, até o final do ano a gente vai ter um novo painel. Né? Então, o painel do cliente vai passar por uma reformulação, um novo design, com um novo estilo, mais fácil de ser utilizado, com todas as qualidades e informações que a gente já tem
a gente vai trazer um novo painel com uma nova experiência para o cliente final também. Boa! Olha aí, cara, olha. Não, a gente não podia fechar esse episódio sem mais um spoiler, sem mostrar aí o quanto que a Rede Vistorias realmente ajuda, né, a imobiliária a crescer também, né? E a facilitar e evoluir nessa jornada da locação. Então, Diogo, muito obrigada mesmo, te agradeço de coração. Acredito que todo esse teu trabalho, né, que para nós é invisível, mas que a cada dia a gente vem assistindo isso aqui, né, através da vistoria, da solução, do painel, do aplicativo. Então, maravilha. Obrigada mesmo, viu? Eu que agradeço pelo bate-papo, Aline, pelo convite, né? E também quero aproveitar para te agradecer todo o trabalho que você vem fazendo na rede, né? Porque faz anos aí que a gente se conhece e todo esse toque de carinho com esse tipo de trabalho que é tão difícil, né? Em campo, você faça sol, faça chuva, todo o carinho com que você trata isso, eu acho que é um grande diferencial para que a nossa qualidade evolua, para que a gente consiga gerar mais valor ali e com certeza isso é reflexo na ponta. Tá? Sim, então, parabéns aí também por todo o trabalho que tem desenvolvido. Legal, muito obrigada. A gente casa bem, né? O humanizado com o técnico, né? Exato. Nenhum anda sozinho, precisa dos dois. É verdade. Gente, então, para você que acompanhou aqui o nosso episódio, já deixa um comentário aqui para o que você está achando dos nossos conteúdos. Compartilha também aí com o mercado imobiliário todas as soluções da Rede Vistorias, que eu tenho certeza que vai ajudar vocês a crescerem aí no mercado imobiliário, certo? Já siga também a Rede Vistorias, @Rede Vistorias no Instagram, @Aline Vistorias Humanizadas e também @VistoriaCast. Estamos também no Spotify, no YouTube, então vocês podem ouvir, assistir, fiquem à vontade. E um beijo para vocês, até o próximo episódio.